Olá, você, tudo bem? Em nossa primeira aula do curso básico de desenho, nós abordamos o tema de composição básica, não é mesmo? E nesta segunda aula, nós vamos abordar o tema de perspectiva, perspectiva básica, tá? Ou seja, o básico do conhecimento de perspectiva. Perspectiva nada mais é do que o desenho em sua representação real, ou seja, a representação real de um desenho que estejamos fazendo ou copiando, não é mesmo? Em outras palavras, é o desenho, é representação tridimensional numa superfície plana, respeitando proporções, distância. Ok, gente? Vamos conhecer um pouco melhor então dessa técnica. Eu vou já fazer aqui as linhas que vão me dar o direcionamento, não é? Para mim explicar melhor para você como que eu posso encontrar a proporção e a distância exata dos objetos que eu queira representar aqui no desenho. Bom, aqui eu tenho a linha do horizonte. Tenho aqui a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é do que a separação do céu e da terra. Então, tudo que estiver em cima, eu vou olhar de baixo para cima. E tudo que estiver embaixo, eu vou olhar de cima para baixo. Todas essas linhas, elas convergem para o mesmo ponto. Este ponto é chamado ponto de fuga. Ponto de fuga por quê? Porque é o ponto onde a pessoa que estiver observando o desenho vai direcionar a visão dela. Ou seja, todas as linhas do observador, todas as linhas de visão do observador vão em direção a esse ponto, que é chamado de ponto de fuga. Enquanto esta linha, a primeira linha que nós trabalhamos aqui, é chamado de linha do horizonte. Suponhamos que nós venhamos a querer desenhar um losango, ou perdão, um retângulo em cima e um retângulo embaixo. Nós vamos conseguir enxergar perfeitamente esses dois retângulos usando essas linhas que nós trabalhamos de início. Então, como disse, se esse retângulo está em cima, eu vou conseguir enxergar a extensão dele embaixo. Ou seja, eu vou vê-lo de baixo para cima, enquanto de baixo eu vou vê-lo de cima para baixo. Então, gente, tudo que estiver em cima, eu vou conseguir enxergar a parte de baixo desse objeto. E tudo que estiver embaixo, eu vou conseguir enxergar a parte de cima. Aí você pode me perguntar, mas para que eu vou conhecer isso? Bom, gente, conhecendo esse princípio, você vai conseguir representar melhor todo tipo de desenho que você venha fazer. Vamos supor que você queira fazer aqui uma paisagem, não é? Então você sabe que as montanhas se estendendo lá até o céu, você vai conseguir enxergá-la de baixo para cima. Vamos supor que você queira fazer aqui um lago ou um mar, você vai conseguir enxergar de cima para baixo.
Então essa é a razão dessa nossa primeira explicação de perspectiva básica, tá? Então eu vou apagar aqui as linhas que eu fiz para me dar direcionamento do, do desenho. Posso continuar trabalhando os retângulos em sua forma perfeita. Vou deixar tão somente aqui a linha do horizonte. Apago as linhas que convergem, não é? Para o ponto de fuga. Estou apagando aqui a linha do horizonte, mas já vou colocá-la de novo no lugar. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma paisagem abstrata com esse retângulo aqui no céu e com esse retângulo aqui na Terra. Então eu posso desenhar aqui algumas montanhas, né? Como eu disse, a linha do horizonte ela separa aqui o céu da Terra, não é? Então as montanhas elas avançam, a extensão das montanhas, ou seja, o pico das montanhas, elas avançam até o céu, não é mesmo? Ó. E eu posso começar a criar, sim, uma paisagem, ainda que surrealista, mas, porém, mais dentro de uma realidade, por conta de eu ter usado a perspectiva para fazer aqui a base desses retângulos, não é mesmo? Vamos supor que eu queira fazer esses retângulos como se fossem grandes caixas de frente para o observador. É só eu usar novamente aqui o ponto de fuga, encontrar aqui os cantos, tá vendo? Dentro dessas linhas de convergência, eu posso criar aqui o fundo desse retângulo. É só eu apagar as linhas de convergência e eu tenho assim um fundo para essa caixa. Então a perspectiva, se você quer criar um desenho dentro da realidade, você tem que ter um mínimo de conhecimento básico dessa técnica, tá? De perspectiva. Então nós temos aqui como se fosse uma paisagem, não é? Uma paisagem surreal, mas dentro de de uma forma mais próxima ou dentro, né, da realidade, a forma desses retângulos. Vamos supor que eu queira colocar esta caixa aqui dentro, representando lá no céu mesmo. Então eu vou fazer aqui as nuvens, ó, vou criar aqui as nuvens e eu tenho uma paisagem surreal, mas respeitando
as formas básicas de perspectiva, não é? Ou seja, o esquema básico de uma boa perspectiva. E como eu disse para você, gente, tudo que está em cima eu vou ver de baixo, tá? E tudo que está embaixo eu vou ver por cima. Respeitando isso, entendendo melhor isso, você vai conseguir representar melhor os seus desenhos. Vou colocar uma sombra aqui embaixo. Logo vai me dar uma noção melhor de que a caixa ela está assentada, não é? Aqui no solo. Então deu para entender, gente? Perspectiva básica com um ponto de fuga e entendendo melhor o que acontece na linha do horizonte, parte de cima e parte de baixo, não é? Entre o céu e a terra. Tá bom, gente? Vamos então partir para um outro ponto de conhecimento, de perspectiva. Vamos lá então. Então, pessoal, fizemos ali o nosso entendimento sobre o que está em cima e o que está embaixo, numa perspectiva correta, não é mesmo? Vamos abordar agora a perspectiva com dois pontos de fuga, já que na nossa primeira explicação nós abordamos perspectiva com somente um ponto de fuga, não é? Então está aqui a linha do horizonte. Sempre que você for representar ou fazer o seu desenho em perspectiva, você tem que ter ali a linha do horizonte e os pontos de fuga. Vou colocar um ponto de fuga aqui e um ponto de fuga aqui. E vou representar aqui o meu desenho. Vou representar novamente um retângulo, tá, gente? Para ficar mais fácil a nossa compreensão. Eu não vou mudar muito as formas do desenho. Então, nós temos aqui um retângulo. Temos a linha do horizonte. E temos os pontos de fuga, dois pontos de fuga. Eu vou apagar essa linha do horizonte que está riscando o meu retângulo e vou começar a desenhar em perspectiva, ou seja, na forma tridimensional, na forma real, o meu desenho. Lembrando você que se eu estou desenhando o ponto de fuga, estou fazendo o ponto de fuga, o ponto de vista do observador é sempre a parte mais aberta aqui das linhas que convergem até o ponto de fuga. Então, o observador ele está vendo... O ponto de vista do observador é sempre esse, ó, no caso, onde as linhas se abrem e vão se fechando até o desenho. Então temos aqui o ponto de fuga, ponto de fuga, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, vamos dizer assim. Para mim dar a forma real a esse losango, a esse retângulo, perdão, que estou vendo aqui na minha frente, eu vou ter esta visão lateral, não é? Do meu desenho. Posso então apagar as linhas de convergência
Então, pessoal, temos um desenho, não é? Com dois pontos de fuga e um desenho dentro de uma realidade, ou seja, na sua forma real. Vamos supor que eu queira 3 pontos de fuga, eu queira enxergar também a parte de cima aqui desse desenho. Então eu vou colocar um ponto de fuga lá em cima e vou fazer, tem que ser no meio, tá, gente? No meio do desenho. Essa linha aqui é só para mim saber o meio. E vou trazer as linhas de convergência, buscando as extremidades aqui do desenho. Então agora em ponto de fuga 3. E assim eu consigo enxergar a parte de cima aqui do trabalho, ou seja, do desenho. Vou apagar aqui as linhas de convergência. Só vou deixar lá a marcação do ponto de fuga que é para você não esquecer, não é? E eu posso fazer dentro dessa realidade o meu desenho em sua forma real. Porque eu queira fazer aqui uma casa, não é mesmo? Eu consigo assim então fazer o meu desenho com um pouco mais de propriedade, respeitando as perspectivas, não é? Tá bom, gente? Então, gente, buscando entender melhor os princípios básicos de perspectiva, você consegue assim criar os seus desenhos de uma forma mais real, respeitando, ou seja, dando mais realismo ao seu desenho e ao mesmo tempo respeitando proporções, não é? Suas formas e proporções, distância. Ok, gente? Vamos supor que eu queira colocar mais algum objeto, ou seja, eu vou colocar aqui uma chaminé aqui em cima da casa. Se eu quero, como que eu vou fazer essa chaminé? Eu vou respeitar de novo aqui a perspectiva, ou seja, o ponto de fuga, e vou conseguir assim criar melhor, com mais propriedade, não é? Essa chaminé. Lembrando que tudo que está em cima você vê de baixo para cima, não é? Então, como seria a chaminé aqui? Se eu fizer assim, está errado. Por quê? Porque eu enxergo de baixo para cima. Então, a forma correta seria essa. Ok, gente? Pode apagar as linhas de convergência e você vai ter ali a chaminé em sua forma mais real. Então, pessoal, a perspectiva não é para você ficar metendo régua nos seus desenhos e fazendo esse tipo de... e trabalhando com perspectiva tudo que você vier fazer não, tá? Mas o conhecimento de perspectiva é para se ter na mente, não é? E na hora de desenhar, você vai
Na hora de representar em desenho os seus objetos, as suas paisagens, a sua natureza morta, seja lá o que você for desenhar, você tendo o conhecimento de perspectiva, você não vai se perder na hora de executar os seus desenhos. Ou seja, não vai ficar desproporcional, não vai ficar torto, não vai ficar com tamanho fora do normal, não é? Ou seja, se eu for fazer uma mesma casinha aqui atrás e respeitar as perspectivas, eu vou ter essa mesma casa aqui do lado, sendo que menor. Por quê? Tudo que estiver com uma distância de o dobro, por exemplo, o dobro de distância do tamanho dessa casa para trás vai me dar a metade, vai ficar do tamanho metade dessa. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito, mas eu vou tentar explicar para você melhor numa ilustração. Então, temos aqui a casinha, não é? É só a gente colocar ela sentada aqui no chão, não é? E fazer aqui umas nuvens, não é? Para dar sensação de realidade aqui no desenho. Ok, gente? Vamos supor que eu queira fazer aqui uns montes aqui atrás. Então, assim, nós temos uma noção básica de uma perspectiva com 3 pontos de fuga, não é? Um aqui, o segundo e o terceiro mais ao alto. Então, pessoal, estamos conhecendo um pouco mais, né, sobre o básico de composição. Vamos colocar aqui novamente a linha do horizonte. Vou colocar aqui o meu ponto de fuga. E dentro desse ponto de fuga eu vou estabelecer as linhas de convergência. Como já disse antes, a linha de convergência ela nada mais são do que as linhas imaginárias, não é? Daquele que está observando, ou seja, ponto de vista do observador, não é mesmo? Vamos supor que eu queira fazer uma paisagem usando perspectiva, uma paisagem com árvores, e queira fazer uma paisagem assim mais dentro do real, tá? Eu vou estabelecer aqui as linhas. Perdão que essa linha aqui eu fiz errado. Estabelecer aqui as linhas. A árvore que estiver à frente, a árvore que estiver à frente, vou fazer aqui só o esboço da árvore. Entendo que é para mim poder explicar para você. A árvore que estiver aqui à frente, ela vai ser sempre maior do que a árvore que está atrás. E as linhas de convergência aqui vão me dar toda a base para fazer o tamanho da segunda árvore. Ou seja, as árvores aqui elas são do mesmo tamanho. Mas acontece que a distância de uma para outra faz com que nós venhamos a ver a árvore que está atrás menor, não é?
E assim por diante, tá, gente? Da mesma sorte, se você for fazer casas aqui desse lado, você vai ter também a diferença de tamanho. À medida em que o objeto se afasta, ele vai parecer menor. Então eu vou fazer aqui uma casa, ó. Se eu quiser fazer uma outra casa aqui por trás, ela vai se mostrar menor do que essa casa que está na frente. Ah, mas não estou vendo casa aí não. Calma, gente. Vamos explicar melhor quando apagarmos aqui. Podemos agora apagar as linhas de convergência que nos deram a direção para que nós podemos assim executar nossa perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte. Vamos apagar as linhas de convergência aqui, que foi a base que nós tivemos para fazer aqui os nossos desenhos. Então, pessoal, temos aqui toda a base para a gente trabalhar dentro de uma realidade o nosso desenho. Para isso que serve a perspectiva, tá? Para dar realidade àquilo que nós estamos representando no desenho. Posso agora trabalhar tranquilamente. Já tenho aqui a proporção exata do tamanho de uma árvore para outra, porque eu usei a técnica da perspectiva, não é? É lógico, gente, se você for trabalhar dessa forma, se você for usar essas linhas para fazer os seus desenhos, suas pinturas, vai ficar um desenho rígido, sem vida nenhuma, porque está muito mecânico, não é? Mas você tem que ter uma noção de perspectiva, que é para quando você estiver elaborando ali os seus desenhos, você não fugir da realidade, não é? Então, o conhecimento de perspectiva, ela deve estar dentro do nosso conhecimento, tá? Não é para você ficar usando essas linhas no desenho, não. É só para você ter conhecimento e na hora que você estiver executando o seu trabalho, você não vai esquecer desses detalhes. Ok, gente? Vamos assim então trabalhando usando a técnica da perspectiva para que venhamos assim a alcançar um desenho mais próximo de uma realidade. Como eu disse, é fácil entender agora as casinhas aqui. Eu posso trabalhar a perspectiva, por exemplo, para alcançar a exatidão da proporção, né, do tamanho das portas e janelas, por exemplo. Por exemplo, se eu fizer as linhas de convergência buscando lá o ponto de fuga, eu vou ter aqui a base para me fazer porta e janela, tá vendo? Ó, janela, porta, janela,
Lógico que à medida em que ele se aproxima mais do espectador, a janela vai ficando também mais larga, tá? Assim como a porta. Depois, como mostrei para você, é só apagar as linhas de convergência e voltar a fazer o acabamento do desenho, tá? Vai ter que apagar todas as linhas de convergência, tá bom? E voltar a fazer o acabamento. Então, pessoal, perspectiva nada mais é do que representação tridimensional em superfície plana, ou seja, da realidade aos objetos, não é? Em suas formas e proporções. É uma técnica desenvolvida para que nós venhamos a ter realismo em nossas representações de desenho e, consequentemente, de pintura, tá? Então, espero ter passado para vocês o básico, não é? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o básico de perspectiva. E vamos então aguardar próximas aulas de desenho, tá, gente? Vou aqui tentando fazer o acabamento, não é? Do desenho aqui. Para que você venha ter uma noção melhor daquilo que estou passando para você. Então, pessoal, fazendo um breve resumo dos conceitos básicos de perspectiva, tudo que estiver acima da linha do horizonte você vai enxergar de baixo para cima, e tudo que estiver abaixo da linha do horizonte você vai enxergar de cima para baixo, como você pode ver nessa ilustração. Podemos ver nessa figura um mesmo desenho com mais de um ponto de fuga. Lembrando que o ponto de fuga ele é o ponto aonde o ponto de vista do observador é direcionado, tá? Tendo como parâmetro ponto de fuga e linha do horizonte, você pode estabelecer as linhas de convergência de maneira a te dar o tamanho exato de cada objeto, não é? Num desenho. Dessa forma, você vai conseguir representar em desenho as formas e a proporção de tamanho de um desenho para o outro, não é? Ok, pessoal? Temos ainda nesse desenho vários objetos colocados acima com um cone abaixo. Você pode reparar que esse cone ele está nesse formato devido à parte de cima estar buscando o alto do céu, não é mesmo? Então ele se coloca nesse formato. Quando você vê um prédio muito alto e que você está lá embaixo e olha para cima, você vai ver sempre a parte de cima mais estreita do que a parte de baixo. Porque tudo o que você vê ao longe
vai sempre parecer menor do que aquilo que está próximo, tá? Então, eu espero que essa aula venha a trazer o conhecimento básico de perspectiva para você, não é? Que está iniciando aqui comigo esse curso básico de desenho. Abraços, pessoal, e até uma próxima aula.